meninas da ilha do Marajó, no Pará, veem passar balsas carregadas de riquezas e esperança. Para elas é a chance de uma vida nova em outro lugar, mas o rio também atrai piratas e traficantes. Os agentes abordam adolescentes que remam perto das grandes embarcações. Grandes polêmicas surgiram na ilha de Marajó, que fica localizada no estado do Pará, após a cantora gospel Aimee Rocha interpretar a canção Evangelho de Fariseus. Oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus. A música fala sobre a exploração sexual infantil na ilha de Marajó. Olha que bizarro. Simplesmente a cantora tomando coragem e mostrando a verdade que o sistema tenta esconder de nós. A cantora trouxe à tona questões de pedofilia, tráfico de órgãos e turismo sexual na região. E ainda mais, essa situação já vem sendo denunciada há muito tempo. Até alguns políticos estavam envolvidos nessa polêmica. Esse assunto viralizou tanto nas redes sociais e na internet no geral, que os influencers compartilharam informações para que as autoridades se posicionassem sobre o caso. As denúncias de exploração sexual infantil na ilha de Marajó, no Pará, estão provocando comoção em todo o Brasil. Os agentes abordam adolescentes que remam perto das grandes embarcações. A comida foi em troca de alguma coisa? O que eles pediram? E não é por causa do tucupi. Eles investigam a exploração sexual de crianças e adolescentes. Tudo começou com a Damares Regina Alves, depois de afirmar que em Marajó estavam ocorrendo coisas bizarras com menores de idade. Ela é advogada, pastora evangélica, fundamentalista religiosa e política brasileira, filiada ao Republicanos. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. Segundo a Damares, as crianças de Marajó estão sofrendo com abuso, exploração infantil e tráfico de órgãos e de crianças. Mano, olha que absurdo. Muita coisa bizarra que o governo e o sistema tentam esconder até hoje. E até a própria mídia também sempre abafou esse caso, porque são poucas reportagens falando sobre esse caso. Damares e Bolsonaro haviam ido em Marajó e descobriram que as crianças de lá estavam passando por isso. Ela foi taxada como louca principalmente pela Globo na época. E lembrando que isso foi há um tempo atrás, e ela voltou novamente a falar sobre esse caso. E o posicionamento de Damares se relacionou com a da cantora Aimee Rocha, e o assunto veio à tona de novo, com milhares de pessoas pedindo justiça nas redes sociais. Segundo a Damares, o Bolsonaro teria um plano para combater esses crimes em Marajó, só que o sistema o impediu de intervir lá, e isso deixa a entender que tem pessoas poderosas e grandes por trás dessas barbaridades, cometendo esses crimes com as nossas crianças. Até materiais com conteúdo de estupro é comercializado por esses bandidos. Olha que bizarro. Esses conteúdos são vendidos por 50 a 100 mil reais e essa organização lucra com o sofrimento das crianças. É uma organização criminosa envolvida nisso, com mortes e sangue de inocentes. E não é só isso, a Damares descobriu esses crimes de estupro de recém-nascidos nos últimos 7 anos. Mano, olha isso. Parece que esses caras são os próprios demônios cometendo esses crimes. O Bolsonaro chegou a visitar a ilha de Marajó e lançar uma campanha para deter todos esses crimes. O presidente Bolsonaro participou da apresentação dessa campanha, como você está vendo ali, ao lado da primeira-dama e também de ministros. Ele falou que o programa Renda Cidadã ainda vai beneficiar os moradores dessa ilha. O barco que leva policiais e um conselheiro tutelar persegue uma balsa no rio Tajapuru, na região do arquipélago do Marajó. Os agentes abordam adolescentes que remam perto das grandes embarcações. O que é que eles dão para vocês na balsa? O que é que eles dão? Vocês foram pedir comida lá? A comida foi em troca de alguma coisa? O que eles pediram? Falam,
Esse caso já é antigo. Há 6 anos atrás, essa polêmica já havia se espalhado pelo Brasil. Mas você sabe como é o sistema. Traficantes e piratas vão até Marajó e praticam atrocidades. Eles praticam exploração sexual infantil, mas também algo que não é falado é o fato dessas pessoas traficar tanto pessoas como órgãos humanos. Foi isso mesmo que você ouviu, olha que pesado. Bom, primeiro, como eu falei, nós temos que ser a voz das crianças. Nós temos que ser a voz da população marajoara. Então eu convido até o Alê ir lá e conversar com as pessoas. Vai lá, pisa lá naquela terra, ouve as pessoas, entenda as pessoas. Porque seria diferente se eu falasse, ó, tenho provas disso. Eu não tenho provas, estou falando que as pessoas estão falando, que tem sido falado. Inclusive, se quiser saber mais sobre o que você tá falando que é fake news, pode ir lá pra Portel, pode ir lá pro Marajó, cara. Ou em qualquer outro lugar e vai lá ver se é verdade ou não. Porque a gente tá lá, e a gente tá ouvindo, a gente tá fazendo. Existem esses cemitérios mesmo? Então, cara, são histórias que as pessoas vão contando, assim como tem diversos contos até bairristas aqui de São Paulo, né? Nos últimos 6 anos, as famílias de Marajó vêm sofrendo com a pobreza extrema, nessas condições em que as crianças de 13 anos e 15 ficam. Na moeda de troca que envolve exploração sexual, em algumas ocasiões, as meninas ficam grávidas, onde consequentemente traz mais dificuldades financeiras para os pais. E no final, essas famílias sofrem mais ainda com a falta de suprimento e dinheiro. Foi daí que surgiu o termo agarrar balsa, onde a gente já viu em vídeos do TikTok em que as crianças tentam alcançar a todo custo balsas que exportam suprimentos. Traficantes e piratas sequestram crianças e levam para outro país, onde acontece, infelizmente, coisas pesadas com elas. Olha o que esses malucos são capazes de fazer. Crianças são vendidas por esses marginais. Diante desse acontecimento, várias denúncias foram feitas com base nessa situação de Marajó. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o estado possui uma taxa de 3.648 casos, acima da média nacional de 2.449 casos no que se refere a crimes dessa natureza. Em 2022, foram registrados 550 casos de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes no arquipélago de Marajó. Desses 407 foram tipos de vulnerável. A violência sexual no arquipélago é um dos problemas graves da região, em que estão 3 dos municípios com menor índice de desenvolvimento humano do país. Os deputados federais Paulo Bilinski e Eduardo Bolsonaro pretendem apresentar um requerimento para instaurar uma CPI específica para investigar as denúncias de exploração e abuso sexual infantil na ilha de Marajó. No passado, CPIs foram realizadas no Congresso Nacional para abordar esse tema, de tão grave que chega a ser. Outra denúncia foi a da coordenadora da Comissão da Justiça e Paz da CNBB, irmã Maria Henriqueta, confirmou casos de exploração sexual na região, mencionando o desaparecimento de crianças que, ao venderem óleo nas balsas, acabam sendo aprisionadas por exploradores sexuais. Em 2006, acusações de pedofilia e exploração sexual infantil foram alvo de um inquérito iniciado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Documentos da época relatavam que os casos de exploração infantil na ilha de Marajó tinham envolvimento de políticos locais. Os aliciadores levariam meninas para se prostituir em Belém e depois as levavam para a Guiana Francesa. Com essas tantas denúncias, os famosos se mobilizaram e pediram justiça por Marajó na internet. A influenciadora Bruna Paraíso utilizou suas redes sociais para denunciar a situação de exploração sexual infantil na ilha. Mais pessoas precisam falar, a gente tem que espalhar o que está acontecendo na ilha de Marajó e ninguém faz nada. E é muito sério, é muito. Lá existe um esquema enorme de tráfico humano, abuso e exploração, principalmente de crianças. Outros famosos como Juliette Jekai e Taila Ayala também expressaram indignação e clamaram por ações das autoridades diante das situações. A Jade Picon também se mobilizou nas redes sociais para pedir justiça por Marajó. O que deixa aqui é o único pedido, vamos compartilhar toda a informação e denúncia a favor de Marajó. E nunca de jeito nenhum podemos esquecer esse caso, vamos sempre voltar e relembrar ao máximo para que as autoridades possam tomar medidas para combater esses crimes bárbaros na região e que a justiça seja feita. Que Deus abençoe a todas as crianças de Marajó e suas diversas famílias. Obrigado pela sua presença, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima se Deus quiser. Valeu!